Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula, nossa quarta videoaula. O objetivo dessa aula vai ser criar a classe TAPP, que é essa classe aqui. Eu estou demonstrando já os métodos e atributos dela. A gente vai estar desenvolvendo. O objetivo dela é gerenciar nossas URLs, tratar as URLs e estar criando as nossas classes de forma automática. Então, vamos colocar a mão na massa, iniciando aqui pela nossa classe TAPP. Vamos colocar ela dentro do pacote libs. Então, dei um novo classe do PHP e dei um nome. Eu peço que sigam o padrão para depois futuramente não ficarem perdidos. Então, nova classe TAPP. Vamos então seguindo a nossa UML ali, ó. TO, method e parâmetro. Vamos criar três atributos, que vai ser o TO, private, TO, private method, private parâmetros. Então temos três atributos para a gente estar trabalhando dentro da classe. Bom, vamos criar também um construtor e um método executar. Public function underline construct. Não recebe nada de parâmetros. E também vamos fazer um public function executar, que vai ser o método que vai rodar a nossa aplicação. Bom, a gente vai trabalhar com esses métodos. Futuramente, se precisar, a gente cria mais métodos, mas acredito que não vai ser necessário. Então aqui no index vamos já chamar a nossa classe, vamos instanciá-la, app, instanciar um app, tapp, aliás, app recebe new tapp, depois a gente já chama o app e pede para executar o método executar. É isso que a gente tem que fazer no index. A gente não vai mais mexer aqui por enquanto, vou até fechá-lo. Agora vamos trabalhar aqui com o construtor da nossa classe. Bom, por padrão, assim, a gente geralmente vai ter lá a gente vai estar chamando um construtor, a gente vai estar chamando um TO e um método. Dificilmente vai estar passando parâmetros diretamente pela URL, e também, se isso não acontecer, a gente já pode definir aqui como nulo, né, o atributo parâmetros. Os outros atributos sempre vai ter que existir, né? No nosso construtor ali, se não for chamado nada na URL, a gente vai estar definindo para esses dois atributos valores padrões. Por exemplo, se não chamar nenhuma tela pela URL, eu vou apontar para a tela principal do software. Então vamos iniciar aqui no construct. O que a gente vai fazer aqui no nosso construct? A gente vai ter que ler a variável URL que a gente vai receber do Apache. Então vou ler a minha variável URL que vai estar lá no get URL. Ok? Se eu fizer só isso, vai dar um erro se eu não informar a variável. Então eu vou estar aqui tratando com o iSet para verificar se a variável está setada. Se ela estiver setada, eu vou pegar o valor dela. Caso contrário, eu vou atribuir um null para a URL. Essa linha que eu fiz aqui se chama atribuição condicional. Deixa o código mais compacto.
às vezes é um pouco mais difícil de compreender, mas seria a mesma coisa que eu fizesse isso, por exemplo, ó, if set underline get URL else. Seria a mesma coisa de fazer isso, por exemplo, URL recebe underline get URL recebe null. Ó, então é a mesma coisa, ambos fazem a mesma coisa. Porém, aqui ó, tem mais linhas, fica um emaranhado de códigos e assim fica mais compacto. Eu prefiro usar dessa forma quando são poucas coisas. Então a gente faz uma atribuição condicional ali. Bom, se existir parâmetro, a gente vai tratar aqui então abaixo. Vou alterar esse null para false, para mim poder utilizar aqui uma verificação. Se o URL for verdadeiro, então eu vou trabalhar com ela. Se não, a gente vai fazer uma outra coisa, correto? Ó, eu dei uma pausa para tomar uma água. Vou continuar aqui então. A gente estávamos aqui na parte de tratamento da URL. A gente recebeu ali como parâmetro. Se tiver alguma informação na URL, nós vamos tratá-la. Se não, a gente vai atribuir como default ali. Por exemplo, o nosso TO vai passar a ser o home, por exemplo. A gente criou um TO home, que vai ser a nossa classe principal. E o nosso método vai ser ali o principal, por exemplo. Então, se eu não informar nada da URL, automaticamente o meu aplicativo vai entender, vai receber aqui o home como o TO e o método principal do meu TO home que vai ser executado. Em vez de eu deixar esse null aqui, eu vou tirar e vou colocar aqui também diz parâmetros recebe null. Não preciso passar nenhum parâmetro. Ok. Vamos então agora tratar a nossa URL. Eu vou dar um eco URL aqui para a gente ver se está funcionando. Vamos na página. Tá. Então eu coloquei aqui na minha URL alguns parâmetros e eu recebi aqui também. Aí vamos imaginar assim que a gente queira trabalhar como padrão, chamando a nossa classe, por exemplo, cadastro, o nosso TO, né, de pessoas, e depois uma função, por exemplo, listar por código, que é igual o ID 10. Então a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando. Vamos tratar essa URL gerada aqui dentro do nosso código, copiar para cá para ficar mais fácil a gente ver. Então o que eu preciso a princípio para tratar isso? O que a gente observa aqui é que estão separados por barra os nossos três itens: o TO, o método e os parâmetros. Ó. Aqui nós temos o TO, aqui nós temos o método e aqui nós temos os parâmetros. Então vamos pegar essa URL, vou criar uma variável aqui, array,
que vai receber a função explode. O que faz o explode? Eu informo um delimitador, que no nosso caso é a barra, e informo uma string, que é a nossa URL. Então ele vai transformar isso aqui num array. Vou dar um print R nesse array para a gente ver o que aconteceu. Vou dar um echo pré para ele pré-formatar o nosso código HTML. Então vamos lá na página e vamos atualizar para ver. O que aconteceu? Ele pegou a nossa URL e transformou em um array, separando ali em 3 atributos, né? Porque a gente colocou 3 barras. Se eu colocasse mais barras para cá, ó, ele vai adicionando ali informações. Ó. Ops. Correto? Então vamos tratar essas informações. Nós sabemos que o nosso item 0 do array é o nosso TO. Então se a gente verificar aqui if arr, que é o nosso array, e set, se tiver setado, a gente tem um TO. Então aqui, ó, TO a gente poderia utilizar uma formatação condicional aqui também, mas vamos deixar assim. Então vou dar um eco agora no nosso TO para ver o que vai ser esse TO. Echo TO. Olha lá, o cadastro de pessoas. Mas tá vendo que está separado por item, por hífen, e que estão todos minúsculos. Para a gente tratar isso, para as nossas classes não vai ter esse nome dessa forma, porque a gente precisa trabalhar com padrão. O padrão da UML teria um nome assim, ó, cadastro de pessoas. E aqui também maiúsculo. A nossa classe seria cadastro de pessoas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa string e transformar nisso. Ok? Eu vou cortar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. O software que eu estou utilizando agora para ter uma resolução maior, ele me limita a 15 minutos de gravação. Então eu já vou cortar o nosso vídeo e a gente continua na próxima videoaula. Ok? Obrigado, tenha um bom estudo e até a próxima.